No Vale de Aeda, na Tanzânia, os Hadza continuam preservando um modo de vida baseado na caça e na coleta, dependendo diretamente dos recursos naturais que cada estação oferece. Todos os dias, eles entram na natureza em busca de alimento. Esse estilo de vida não exige apenas habilidades de sobrevivência aperfeiçoadas ao longo de incontáveis gerações, mas também reflete a maneira como permanecem profundamente conectados e adaptados ao ambiente natural que os cerca. Antes de entrar na floresta, os caçadores Hadza levam arcos e flechas feitos à mão com base em conhecimentos transmitidos de geração em geração. Embora sejam ferramentas simples, elas os acompanham em inúmeras jornadas de caça pela vasta natureza selvagem. Graças à capacidade de interpretar rastros no solo, compreender o comportamento de diferentes animais e utilizar um profundo conhecimento do ambiente em que vivem, os Hadza conseguem localizar suas presas e encontrar alimento por meio de habilidades aperfeiçoadas ao longo do tempo. À medida que avançam pela floresta, os caçadores encontram sinais de que um grupo de macacos está por perto. Eles sabem que se aproximar desses animais ágeis e extremamente atentos nunca é uma tarefa fácil. Ainda assim, ao longo de muitas gerações, os Hadza desenvolveram técnicas de caça adaptadas ao comportamento natural dos macacos. Eles se movem em silêncio e aproveitam a direção do vento para esconder seu cheiro. Um caçador estica o arco, a flecha corta o ar e atinge o alvo. Quando tem certeza de que o animal está imóvel na árvore, sobem até ele e o descem cuidadosamente para os companheiros que aguardam abaixo. Eles sabem que toda caçada exige paciência, tranquilidade e observação cuidadosa.
Na savana seca da África, encontrar água pode ser ainda mais importante do que encontrar alimento. Mesmo sem equipamentos modernos de navegação, os Hadza sabem onde a água pode ser encontrada. Esse conhecimento é transmitido de geração em geração, desde a memorização da paisagem até o reconhecimento de sinais discretos do ambiente, como a umidade sob o solo ou o tipo de vegetação ao redor. Juntos, esses indícios podem conduzi-los a preciosas fontes de água. Em alguns leitos de riachos já secos, os caçadores escavam areia úmida para alcançar a água subterrânea. Além de matar a sede, a água também determina os deslocamentos tanto das pessoas quanto dos animais, tornando-se um fator essencial para o sucesso da sobrevivência diária na natureza. Os porcos-espinhos também estão entre os animais frequentemente caçados pelos Hadza. Embora não sejam particularmente rápidos, são especialistas em se esconder. Seus espinhos afiados oferecem uma proteção eficiente, tornando a caça um desafio que exige experiência e cautela. Antes de se aproximarem, os Hadza examinam cuidadosamente as pegadas, os espinhos deixados próximos à entrada da toca e a terra recentemente remexida para determinar se o animal ainda está lá dentro. Somente depois de compreenderem completamente o terreno e o comportamento do porco-espinho é que iniciam a caçada. Para os Hadza, caçar porcos-espinhos significa muito mais do que obter uma fonte nutritiva de alimento. Também demonstra sua capacidade de reconhecer os menores sinais deixados pela natureza, uma habilidade transmitida continuamente de uma geração para outra. As florestas onde os Hadza vivem abrigam não apenas animais de caça, mas também gigantes como o elefante africano. Durante as caçadas, encontrar manadas de elefantes está longe de ser algo incomum. Quando se sentem ameaçados ou estão protegendo seus filhotes, os elefantes podem se tornar extremamente perigosos. Nessas situações, os Hadza estudam cuidadosamente os rastros deixados pela manada para determinar sua distância e a direção em que está se deslocando. Somente depois de compreenderem os movimentos dos elefantes é que decidem se continuam a jornada ou mudam silenciosamente de caminho. Para os Hadza, sobreviver não significa apenas encontrar alimento, mas também respeitar os animais que compartilham a floresta com eles. É essa cautela, aliada ao profundo conhecimento da natureza, que lhes permite viver em segurança ao lado dos elefantes africanos há incontáveis gerações.
Entre as florestas, as galinhas de Angola estão entre as presas mais comuns dos Hadza e contribuem de forma significativa para sua alimentação diária. Com uma audição extremamente aguçada, elas fogem rapidamente ao menor som em comum. Por isso, antes de cada caçada, o caçador observa cuidadosamente as pequenas pegadas no chão, aproveita o relevo para permanecer escondido e escolhe a direção mais adequada para se aproximar. Para os Hadza, caçar galinhas de Angola não é apenas uma forma de aumentar o suprimento de alimento. Também demonstra a paciência exigida durante a caçada, a precisão de cada flecha e um profundo conhecimento do comportamento dos pequenos animais na natureza. Além da carne obtida na caça, as frutas silvestres também desempenham um papel importante na alimentação dos Hadza, especialmente durante a época de frutificação. Para eles, colher frutas silvestres está longe de ser simplesmente apanhar o que encontram pelo caminho. É preciso lembrar a localização de cada área, compreender o ciclo de crescimento das diferentes árvores e saber distinguir os frutos comestíveis daqueles que não são seguros para o consumo. Apenas observando a cor dos frutos, o formato das folhas ou os vestígios deixados por pássaros e macacos nos galhos, eles conseguem identificar quais árvores estão prontas para a colheita. Esse conhecimento faz com que cada jornada de coleta forneça não apenas alimento, mas também reflita a relação construída entre os Hadza e a floresta ao longo de inúmeras gerações. Para eles, cada temporada de frutas é um lembrete de que a natureza sustenta as pessoas não apenas por meio da caça, mas também pelos presentes simples que oferece com a mudança das estações. À medida que o sol desaparece lentamente no horizonte, os Hadza retornam ao acampamento após um dia enfrentando o calor intenso, a poeira, a fome e os desafios da natureza selvagem. Sobre os ombros, carregam animais caçados, tubérculos silvestres, frutas silvestres e tudo o que conseguiram reunir ao longo do dia. No entanto, nada do que foi obtido pertence a uma única pessoa. Os alimentos são reunidos, compartilhados de forma igual entre todos e preparados das maneiras mais simples. Crianças, idosos, mulheres e homens, todos têm seu lugar na refeição coletiva da comunidade. Depois do jantar, canções, música e risadas começam a tomar conta do acampamento. Eles cantam, dançam, conversam e descansam juntos, encerrando mais um longo dia. Na dura savana africana, os Hadza encontram felicidade não em possuir mais, mas em saber que ninguém precisa enfrentar a vida sozinho. Talvez seja isso que torne seu modo de vida tão extraordinário. Enquanto muitas pessoas no mundo moderno acumulam riqueza para se sentirem mais seguras em relação ao futuro, os Hadza escolhem compartilhar para que toda a comunidade consiga superar o presente unida. Para eles, a segurança não está em estoques, bens materiais ou naquilo que se guarda apenas para si. Ela está nas pessoas que estão sempre ao seu lado, onde a comida é compartilhada, as dificuldades são enfrentadas em conjunto. Ao fim de mais um dia desafiador, toda a comunidade continua reunida ao redor uns dos outros. É esse forte espírito de comunidade que permite aos Hadza preservar seu modo de vida de caçadores-coletores há dezenas de milhares de anos.
vivendo apenas com o necessário, respeitando a natureza e compreendendo que, em um mundo cheio de incertezas, compartilhar pode ser a forma mais duradoura de sobreviver. Imagine ter de sobreviver na savana africana sem telefone, sem bússola e sem sequer um relógio para saber as horas. Como você conseguiria? Para a maioria das pessoas hoje, isso certamente seria algo desconcertante e inquietante. Eles não dependem de relógios nem de horários fixos. Em vez disso, observam o movimento das sombras do sol, escutam os sons da floresta, leem os rastros dos animais e percebem as mudanças sutis da natureza para decidir o que fazer. Em um mundo repleto de tecnologia, os Hadza continuam vivendo de maneira muito semelhante à de nossos ancestrais humanos de dezenas de milhares de anos atrás, dependendo inteiramente da natureza para sobreviver. À medida que o amanhecer se espalha entre as árvores secas ao redor do lago Eyazi, os caçadores Hadza deixam o acampamento em silêncio. Para eles, uma caçada raramente começa com uma presa previamente escolhida. Entram na floresta levando arcos, flechas, uma pequena faca e o conhecimento transmitido de geração em geração. Pelo caminho, se encontram pássaros, eles os caçam. Se descobrem uma colmeia, coletam mel. Se encontram sinais de pequenos animais, antílopes, javalis ou babuínos, seguem essa oportunidade. Por isso, cada caçada Hadza é flexível. Eles se adaptam ao que a natureza lhes revela. Uma pegada discreta na areia, um galho recém-quebrado, um ruído na vegetação ou o chamado de um macaco nas copas pode fazer todo o grupo mudar de direção. Os babuínos são apenas um dos muitos animais que podem encontrar. São ágeis, atentos e costumam viver em bandos. Ao menor sinal de perigo, sobem rapidamente nas árvores, dão um alarme e se dispersam. Por isso, se os Hadza decidem caçá-los, precisam avançar muito devagar, em silêncio e com extrema atenção. Hoje, alguns grupos Hadza também levam cães de caça para ajudar a farejar e rastrear a presa. Mesmo assim, os olhos e a experiência do caçador continuam sendo as ferramentas mais importantes. Eles interpretam cada sinal da floresta e decidem se devem continuar a perseguição ou buscar outra oportunidade. Para os Hadza, caçar não significa perseguir um alvo previamente definido. Eles entram na floresta, observam, escutam e aproveitam aquilo que a natureza oferece naquele dia. É assim que caçam, sem certezas, sem desperdiçar energia e sempre guiados pelos sinais do mundo natural. Assim que reconhecem os rastros de um babuíno, o grupo se espalha e inicia a perseguição. No momento certo, uma flecha deixa a corda do arco e voa em direção à presa.
Mesmo atingido, o babuíno foge por instinto. A caçada se transforma imediatamente em rastreamento. O que é colocado à prova agora não é a velocidade, mas a perseverança. Eles sabem que o veneno na ponta da flecha acabará fazendo efeito e que o animal não irá longe. No fim, conseguem capturá-lo. Não há gritos de vitória, apenas um silêncio respeitoso, uma discreta demonstração de gratidão ao animal que proporcionou alimento para todo o acampamento. Para garantir alimento após cada caçada, os Hadza começam os preparativos enquanto o ar ainda está fresco. Ao redor da fogueira da manhã, os homens inspecionam silenciosamente seus arcos e flechas antes de entrar na floresta. Para eles, esses objetos não são simples ferramentas. Deles depende a refeição de suas famílias. O mais impressionante é que cada caçador deixa sua própria marca em suas armas. Pequenas entalhes na haste ou a disposição das penas coloridas permitem identificar imediatamente de quem foi a flecha que atingiu o animal. É a sabedoria da vida selvagem, não escrita em livros, mas gravada no instinto desde a infância. A presa foi amarrada com firmeza, e os caçadores se revezaram para carregá-la de volta ao acampamento. No caminho, pararam de repente diante de uma antiga árvore oca. Encostando o ouvido no tronco, escutaram os sons suaves vindos do interior e perceberam que havia ali uma colônia de abelhas silvestres. Imediatamente começaram a coletar o mel. Sem roupas de proteção, os Hadza apenas acenderam uma pequena fogueira e sopraram fumaça espessa para dentro do tronco, acalmando as abelhas. Quando elas ficaram menos agressivas, introduziram as mãos nuas e retiraram favos carregados de mel dourado e brilhante. O mel foi repartido e consumido ali mesmo. Eles mastigavam tanto a cera quanto o mel para recuperar rapidamente as energias após horas caminhando sob o sol intenso da savana. Para os Hadza, o mel é ouro líquido, uma fonte preciosa de alimento e um de seus alimentos favoritos. No caminho de volta, também encontraram pequenas tocas escondidas entre as rochas, onde animais como os procávias se abrigam. Com longos bastões de madeira, introduziram-nos profundamente nos buracos para expulsar os animais. Para os Hadza, toda fonte de alimento, grande ou pequena, tem valor na vida em meio à natureza selvagem. Na natureza selvagem, toda caçada envolve perigos. Um animal recém-abatido nunca está realmente garantido. Os sons da caça podem atrair rapidamente outros predadores. Uma das ameaças mais temidas é o leopardo. Silencioso, imprevisível e extremamente habilidoso em se esconder, ele pode permanecer à espreita na vegetação ou observar de um galho, esperando um momento de distração para roubar a presa. Para os Hadza, uma situação assim é extremamente tensa. Os caçadores precisam, então, fazer uma escolha difícil: recuar para garantir a própria segurança ou arriscar-se a enfrentar o perigo para proteger a refeição da comunidade. Cada movimento deve ser feito com cautela, pois até o menor erro pode ter um preço muito alto. Depois de superar o perigo, os caçadores rapidamente se reorganizaram e levaram a presa de volta ao acampamento. Durante todo o caminho, permaneceram atentos, pois, para os Hadza, a caçada só termina de verdade quando a comida está em segurança. Quando os caçadores retornam, mulheres e crianças logo se aproximam. A comida é preparada de forma simples, bem no centro do acampamento. A lenha seca é empilhada e o fogo é aceso diretamente no chão. O animal é chamuscado para remover os pelos. Depois é cortado com facas metálicas simples e dividido em porções. A culinária Hadza continua surpreendentemente simples. Eles usam pouco ou nenhum sal e quase nenhum tempero.
Os Hadza não vivem guiados pelo relógio. Tampouco se prendem muito às ideias de ontem ou de amanhã. E, talvez, sejam justamente eles que vivam o tempo de forma mais plena, porque se dedicam inteiramente ao momento presente. Hoje, o modo de vida tradicional dos Hadza enfrenta desafios crescentes, à medida que suas terras são cada vez mais ocupadas pela expansão da agricultura. Mas, enquanto o som das cordas de seus arcos continuar ecoando pela savana africana, a humanidade ainda terá a oportunidade de olhar para si mesma e redescobrir o que significa viver uma vida livre, instintiva e genuína. O amanhecer atravessa as árvores baixas da mata rala que cerca o lago Eyazi. A luz suave da manhã se espalha lentamente pelo solo seco, onde as pegadas da noite anterior ainda permanecem bem visíveis. Mas a história aqui, na verdade, começou quando a escuridão ainda cobria a savana. Por toda essa vasta paisagem, os confortos modernos quase não existem. É um modo de vida muito diferente do nosso mundo moderno. E talvez seja justamente isso que desperte tanta curiosidade sobre este lugar. Quando os primeiros raios de luz aparecem no céu, os homens deixam o acampamento em silêncio. Ninguém chama os outros. Ninguém dá ordens. Nenhum plano é dito em voz alta. Eles simplesmente pegam seus arcos, carregam suas flechas e entram na mata, guiados pelo conhecimento transmitido de geração em geração. A floresta parece quase silenciosa. Mas, para os Hadzabe, cada som, cada pegada e cada galho que começa a se mover pode ser um sinal. Neste dia, a caça não é de grandes animais. Eles procuram presas pequenas, ágeis e imprevisíveis. De repente, um dos caçadores para. Seu olhar se volta para o alto. Agarrado ao tronco de uma grande árvore, quase completamente camuflado entre a casca áspera, está um pequeno gálago. Sem olhos treinados, seria praticamente impossível percebê-lo. O caçador ergue lentamente o arco. A corda se estica. Então, em um movimento tão rápido que mal pode ser visto, a flecha é lançada. O animal cai. Não há gritos, nem comemoração. Os caçadores apenas se aproximam, recolhem o animal e o prendem ao cinto do caçador, com a naturalidade de quem já repetiu esse gesto milhares de vezes. A caçada continua. Eles seguem cada vez mais fundo na mata, procurando com paciência tudo o que a natureza estiver disposta a oferecer naquele dia. Alguns pequenos animais. Um pássaro abatido depois de muitos minutos de espera. Cada animal capturado é fruto de precisão, paciência e conhecimento, nunca de sorte.
Quando o sol já está alto no céu, eles retornam ao acampamento. A caça do dia é modesta, mas suficiente para que todos compartilhem uma refeição. Enquanto os homens voltam da caça, a vida no acampamento continua seguindo seu próprio ritmo. Mais tarde, as mulheres deixam o acampamento e caminham até o solo seco, onde começam a cavar em busca das raízes e tubérculos que sustentam essa comunidade há gerações. Simples bastões de madeira servem como ferramentas. Seus movimentos são lentos, mas incrivelmente precisos. Um tubérculo após o outro é retirado da terra e reunido para ser levado de volta ao acampamento. Pouco depois, eles são colocados sobre o fogo. O aroma terroso começa a se espalhar lentamente pelo acampamento. Talvez o momento mais especial do dia aconteça quando eles encontram mel. Um grande baobá é escolhido. Não há cordas de segurança, nem equipamentos de proteção. Um homem começa a subir pelo tronco usando pequenos pinos de madeira fixados na árvore. Um balde fica pendurado ao seu lado. Em uma das mãos, ele segura um galho em chamas, fazendo uma fumaça espessa subir. A fumaça é direcionada para o interior do tronco oco para afastar as abelhas. Então ele introduz lentamente o braço bem no fundo. Quando o braço reaparece, o mel dourado escorre por seus dedos, desce pelo antebraço e pinga no chão. Cada pedaço do favo é colocado cuidadosamente dentro do pequeno balde. Quando ele desce da árvore, todos se aproximam. Ali mesmo, debaixo do baobá, compartilham o mel. A doçura natural se espalha pela boca de todos. Por um instante, parece que o tempo desacelera. O fim da tarde vai, aos poucos, dando lugar ao pôr do sol. A luz assume um tom vermelho intenso. Mais uma vez, todos se reúnem ao redor da fogueira. As canções ficam mais fortes. A dança começa. As crianças riem. Os adultos batem palmas no ritmo. Não existe palco, nem espectadores. Todos fazem parte daquele momento. Talvez o que mais surpreenda muitas pessoas não seja apenas a forma como eles caçam ou sobrevivem, mas a maneira como definem o que é suficiente. Eles trabalham para viver. Não vivem para trabalhar. Compartilham mais do que acumulam. Passam tempo juntos não porque não tenham mais nada para fazer, mas porque isso sempre foi o mais importante. Não para conquistar a natureza, nem para provar qualquer coisa. Apenas para continuar uma arte que existe há muito tempo. Uma arte que não é grandiosa nem faz barulho, mas que exige precisão, paciência e um profundo entendimento do mundo natural. Talvez seja também uma arte que nós, no mundo moderno, tenhamos perdido aos poucos. A arte da sobrevivência.
Em meio às terras áridas da Tanzânia, os Hadza não começam o dia com uma sessão de academia nem com uma rotina cuidadosamente planejada. Suas vidas continuam entrelaçadas a um modo de viver selvagem que perdura há dezenas de milhares de anos. Arcos talhados de galhos simples e um vasto conhecimento transmitido de geração em geração lhes permitem prosperar em uma paisagem exigente, de uma maneira que ecoa a vida de nossos ancestrais mais antigos. Antes que o sol se eleve, os homens Hadza se reúnem em torno de uma pequena fogueira. Não há o ruído de motores nem de máquinas modernas. Diante deles estão apenas arcos, flechas, pequenas facas e algumas ferramentas simples de caça. Eles inspecionam cuidadosamente cada flecha, passando os dedos ao longo da haste de madeira para garantir que esteja reta. Alguns ajustam as pontas, examinando cada detalhe, pois esse preparo influenciará o resultado do dia que se inicia. No mundo moderno, a saúde é frequentemente medida por contagem de passos. Quando os preparativos terminam, os caçadores deixam o acampamento em silêncio. Movem-se com leveza e rapidez, quase sem fazer ruído. Suas roupas são simples e carregam muito pouco. Essa simplicidade revela uma verdade importante. Para os Hadza, a habilidade vale mais do que os bens materiais. Seu maior patrimônio é a sabedoria acumulada ao longo de incontáveis gerações. Enquanto avançam, observam sem cessar. Uma pegada tênue na terra avermelhada, um galho quebrado, um arranhão em um arbusto espinhoso ou o menor movimento na copa das árvores podem se tornar uma pista. Para os Hadza, a natureza não é um cenário silencioso. A savana é como um livro aberto, e cada sinal conta uma história que acabou de acontecer. Às vezes, todo o grupo para por um longo tempo apenas para estudar o solo. Falam muito pouco. Um olhar, um gesto ou um breve sinal basta para indicar o próximo passo. Seu silêncio não representa falta de comunicação, mas uma forma de ouvir mais atentamente o mundo natural. Ao atravessarem arbustos espinhosos e o solo rachado, avistam um pequeno pássaro no alto. Um caçador ergue lentamente o arco. Não há pressa nem exibição. A corda é retesada, o olhar se fixa no alvo e, em um instante, a flecha é lançada. O pássaro cai. Embora pequeno, ele é uma preciosa fonte de alimento para a longa jornada que ainda os espera. Os Hadza não caçam para provar sua força. Caçam para sustentar a vida. Por isso, todas as suas decisões são práticas. Quando há alimento disponível, eles comem. Frutas silvestres, raízes ou qualquer dádiva comestível da terra são bem-vindas. Não existem refeições elaboradas como na sociedade moderna. Sua energia vem do que a natureza oferece, e seus corpos aprenderam a viver em harmonia com esse ritmo. À medida que o sol sobe, o calor cintila sobre o solo ressequido. Os caçadores seguem firmes pela vegetação rasteira. Curvam-se para examinar rastros e, em seguida, erguem os olhos para as copas das árvores, espalhando-se para ampliar a busca. É justamente nessas horas de movimento, sob um sol verdadeiro e em busca de alimento real, que os Hadza constroem sua resistência dia após dia, e não entre as paredes de uma academia.
Quando descobrem sinais de que um porco-espinho está escondido em uma toca, os caçadores param imediatamente e adotam uma abordagem mais cautelosa. Para os Hadza, os animais que vivem no subsolo nunca foram presas fáceis. Eles podem recuar para câmaras escuras e profundas ou escapar por passagens ocultas que um observador de fora dificilmente perceberia. Aqui, a experiência torna-se decisiva. Os caçadores estudam cuidadosamente a entrada da toca, antecipam os movimentos do animal e trabalham juntos para manter a vantagem. Ninguém age com precipitação, pois mesmo um pequeno erro pode prolongar a caçada ou permitir que a presa desapareça sob a terra. Os Hadza compreendem que caçar exige mais do que força. É também uma prova de paciência e de profundo conhecimento do comportamento animal. Quando o porco-espinho finalmente é retirado da toca, o grupo rapidamente se reúne ao redor. Para eles, não se trata apenas da recompensa por uma caçada bem-sucedida, mas de uma valiosa fonte de alimento a ser compartilhada com todos no acampamento. Os Hadza não caçam a qualquer custo. Um princípio importante de sua cultura é retirar da natureza apenas o necessário. Eles não acumulam nem caçam além das necessidades da comunidade. Sua vida é fundamentada na harmonia com a natureza. Hoje a terra os sustenta, e amanhã eles retornam à savana com o mesmo sentimento de respeito. Quando a caça é trazida ao acampamento, o trabalho começa de forma rápida e natural. Os adultos acendem o fogo, preparam panelas e facas e limpam o animal da maneira mais simples possível para que possa ser cozido ou assado imediatamente. Para os Hadza, quase todas as partes comestíveis são aproveitadas: a carne, os ossos, a gordura e outras porções ricas em energia. O alimento não é reservado apenas ao caçador, mas compartilhado por todo o acampamento, especialmente com as mulheres, as crianças e os anciãos. Ao redor da fogueira, as crianças observam atentamente os adultos cortando a carne, cuidando das chamas e dividindo as porções. Essa é a sua escola de sobrevivência, onde as lições são transmitidas por meio das rotinas da vida cotidiana. A refeição em si é simples, mas acolhedora. Todos se sentam ao redor do fogo, comem com as mãos e conversam, enquanto os cães de caça descansam por perto. Não há um banquete elaborado, mas existe um profundo senso de conexão. O alimento vem da natureza, é preparado em uma fogueira comum e compartilhado por toda a comunidade. Os Hadza vivem inteiramente da terra. Não cultivam, não criam animais e não armazenam alimentos. Quando um novo dia começa, os caçadores se preparam mais uma vez para sua jornada habitual. Eles inspecionam seus arcos e flechas, prendem os poucos itens de que precisam e deixam o acampamento.
Pés descalços ou sandálias simples os conduzem pelo terreno irregular. Hoje, seu caminho os leva à região seca próxima ao lago Eyazi, onde imponentes baobás se erguem sobre a savana. Muitos animais atravessam essa área, exigindo vigilância ainda maior. Logo encontram sinais de um babuíno. O animal é ágil, cauteloso e capaz de subir rapidamente a grandes alturas. Os caçadores imediatamente diminuem o ritmo, comunicando-se por sons breves, olhares e gestos. Um único ruído desnecessário pode lhes custar a oportunidade. Uma flecha é disparada. O babuíno sobe imediatamente em um baobá. Os caçadores persistem na perseguição. Um homem escala o tronco descalço, demonstrando notável agilidade e equilíbrio. Nesse momento, torna-se claro que a força dos Hadza não está apenas em caminhar longas distâncias ou correr rapidamente, mas no uso calmo e coordenado de todo o corpo. Quando o animal finalmente é abatido, o grupo reúne seus pertences e segue adiante. Um caçador carrega a presa através de rochas, arbustos espinhosos e trilhas de terra avermelhada. Para muitos no mundo moderno, tal tarefa seria intimidadora. Para os Hadza, é simplesmente parte da vida diária. Sua saúde é forjada nesse ritmo constante de movimento. No caminho de volta, podem descansar sob uma grande árvore ou junto a uma formação rochosa. Quando sentem que já obtiveram alimento suficiente para o dia, retornam ao acampamento. Se encontram água, uma colmeia ou árvores frutíferas, retiram apenas o necessário. Esse princípio do insuficiente é o que lhes permite permanecer em equilíbrio com a natureza. De volta ao acampamento, o alimento restante é compartilhado mais uma vez. Mulheres, crianças e anciãos participam da refeição comunitária. Para os Hadza, o alimento nutre não apenas o corpo, mas também os laços da comunidade. Quando uma pessoa tem sucesso na caça, todo o acampamento se beneficia. Ao lado do fogo, as crianças continuam observando atentamente. Sua escola é a própria vida cotidiana. Ali aprendem a caminhar, observar, esperar com paciência, compartilhar e tornar-se parte da comunidade. O segundo dia chega ao fim. Os homens descansam junto ao fogo, enrolam as cordas dos arcos e preparam seus pertences para a próxima jornada. Não há horários escritos, mas suas vidas seguem uma ordem própria, guiada pelo sol, pelas estações, pelos rastros dos animais e pelas necessidades da comunidade. À primeira vista, pode parecer que os Hadza vivem com muito pouco. Mas, ao observar mais de perto, revela-se uma outra forma de bem-estar, corpos mantidos ativos todos os dias, mentes livres da tirania do relógio e uma comunidade em que as pessoas ainda convivem de forma próxima. Talvez seja por isso que os Hadza continuem sendo um dos povos caçadores-coletores mais saudáveis e notáveis da Terra.
Sua vitalidade não vem de nenhuma fórmula secreta, mas de uma vida baseada nas práticas humanas mais fundamentais: caminhar, observar, ser paciente, alimentar-se de alimentos naturais, compartilhar com os outros e viver em harmonia com os ritmos da natureza. No mundo moderno, desfrutamos de mais conforto e opções do que nunca. Ainda assim, a abundância pode, por vezes, nos afastar de nossos corpos e uns dos outros. Sentamo-nos mais, vivemos com mais pressa e passamos menos tempo verdadeiramente presentes com aqueles que nos cercam. Os Hadza não nos pedem que retornemos a um modo de vida primitivo. Em vez disso, lembram-nos de que a saúde não se encontra apenas em academias ou planos alimentares. Ela também reside na maneira como vivemos a cada dia, mantendo-nos ativos, cultivando vínculos, vivendo com propósito, pertencendo a uma comunidade e sabendo o que é realmente suficiente. As pessoas da tribo Hadza possuem muito poucos bens materiais em comparação com o que o mundo moderno considera essencial. Elas não vivem em casas sólidas e permanentes, não acumulam grandes quantidades de propriedades e não estão presas a horários diários rígidos. Ainda assim, na savana quente e seca da Tanzânia, mantém um modo de vida muito singular, no qual cada atividade está profundamente ligada à natureza e à comunidade ao redor. A caça não começa com o grupo entrando imediatamente na floresta em busca de presas. Eles param e observam por bastante tempo em uma área aberta, interpretando os sinais ao redor antes de se dividirem em pequenos grupos. Os Hadza não viajam como um grupo grande e barulhento. Em vez disso, eles se espalham, sempre atentos até às menores marcas deixadas no solo enquanto caminham. Às vezes, todo o grupo muda repentinamente de direção apenas porque uma pessoa percebe algumas pegadas fracas que ainda não foram cobertas pelo pó recente. Isso indica que um animal passou por ali há pouco tempo. Para os Hadza, a caça não começa de fato quando eles veem o animal, mas quando começam a conectar esses pequenos sinais do ambiente. O caçador líder abaixa lentamente o corpo e reduz o ritmo. As pessoas atrás quase não falam, mas entendem instintivamente a distância que devem manter para não alertar o animal e fazê-lo desaparecer. Essa coordenação é especial, pois não depende de comandos diretos, mas sim de uma longa experiência de caça em conjunto ao longo dos anos. Quando a flecha é disparada, a imobilidade do ambiente é repentinamente quebrada. O antílope imediatamente corre pelos arbustos secos, e todo o grupo entra em um estado completamente diferente: correr, observar e rastrear seus movimentos. O mais notável é que os Hadza não tentam perseguir mais rápido que o animal em um curto espaço de tempo. Eles o perseguem com resistência. Na vasta e quente savana, os humanos têm vantagem no movimento sustentado. Por isso, sua caça é mais um processo de alcançar a presa do que um ataque rápido. Eles continuamente relêm pegadas frescas, observam a grama achatada e prevêem a próxima direção do animal para não perder o rastro. Após uma longa perseguição, o antílope finalmente se cansa e cai. O grupo leva a presa para uma área aberta na savana.
Curiosamente, depois de uma caça tão intensa, o ambiente se torna inesperadamente leve. Eles descansam, cantam alto e conversam alegremente ali mesmo no campo aberto. Para os Hadza, a alegria não vem de um possuir o animal, mas da experiência compartilhada de terem passado pela caça juntos. Isso cria uma vida comunitária profundamente conectada, onde os resultados diários pertencem ao grupo e não a indivíduos. Em seguida, eles fazem uma fogueira e assam a carne no local. Todos se reúnem ao redor do fogo, compartilhando pedaços de carne e comendo juntos na vasta savana. O que chama a atenção é que não existem muitos rituais complexos em torno das refeições. Essa simplicidade, na verdade, torna o senso de conexão ainda mais claro. Ninguém come separadamente, e não existe a ideia de que os melhores pedaços pertençam a alguém específico. Além da carne caçada, eles também coletam várias frutas silvestres para fornecer energia durante o deslocamento. Os Hadza sabem muito bem quais frutas contêm mais água e quais ajudam a manter a força no calor da savana. Esses pequenos conhecimentos podem parecer simples, mas são extremamente importantes para uma comunidade que se move e atua quase o dia inteiro. Nem todos os dias de caça são bem-sucedidos. Em alguns dias, eles não encontram nenhuma presa e, então, desenterram raízes para se alimentar. Bastões de madeira são usados para cavar profundamente no solo seco até que as raízes sejam expostas. Depois, elas são assadas diretamente sobre as brasas e consumidas no local. O que chama a atenção é que os Hadza não veem comer raízes em vez de carne como um fracasso. Para eles, a sobrevivência não é sempre ter refeições ideais, mas sim se adaptar ao que a natureza oferece em cada dia. Talvez por isso, sua vida carregue muito menos pressão. Eles não tentam controlar a natureza, mas aprendem a viver em harmonia com suas mudanças. Quando retornam ao acampamento, alguns homens continuam ajustando as flechas usadas durante o dia. Eles endireitam os cabos, trocam pontas ou reforçam partes soltas. Para os Hadza, o arco e a flecha não são apenas ferramentas de caça, mas uma extensão das habilidades de sobrevivência que cada homem precisa manter constantemente. O que é especial é que eles fazem quase tudo à mão. Não existem fábricas nem oficinas de reparo. Se uma arma quebra, eles mesmos consertam. Se faltam ferramentas, eles buscam novos materiais diretamente na natureza. Talvez seja por isso que a vida dos Hadza pareça tão singularmente livre. Não porque lhes faltem coisas, mas porque seu ritmo de vida não é pressionado pela posse ou pela competição como na sociedade moderna. E, mais importante, mesmo sem casas modernas, grandes bens ou tecnologia, eles ainda mantêm um forte vínculo com a comunidade, com a natureza e com seu modo de vida diário. No mundo moderno de hoje, cercado por tecnologia e comodidades, ainda existe um povo cujo modo de vida parece não ter sido tocado pelo tempo. Os Hadzabe, que vivem na savana seca da Tanzânia. Os caçadores Hadzabe seguem silenciosamente cada rastro deixado por suas presas, esperando com paciência o momento decisivo em que sobrevivência e instinto se encontram. Nesse confronto silencioso entre o ser humano e a natureza, quem receberá hoje o presente da floresta?
Quando os primeiros raios de sol surgem no horizonte da savana da Tanzânia, os homens Hadzabe iniciam mais um dia seguindo a mesma rotina que seu povo mantém há gerações. Sintam o cheiro da terra recém-revirada misturada com capim seco. Normalmente ele não se afasta muito do lugar onde cavou. Esse conhecimento é transmitido pela memória, pela observação e pelo respeito, nunca por livros ou pela escrita. Para os Hadzabe, preparar uma caçada não significa apenas afiar as pontas das flechas. Significa também exercitar a paciência, o autocontrole e a concentração. Na natureza, até o menor erro pode custar muito caro. Enquanto a luz do sol se espalha pelas colinas, suas silhuetas desaparecem silenciosamente entre as árvores, dando continuidade a uma tradição de caça preservada há milhares de anos. O sol da manhã ilumina o solo seco e rachado, tornando os rastros recentes ainda mais visíveis. Os caçadores Hadzabe caminham agachados, seguindo lentamente áreas de terra recém-revolvida, sinais de que um porco-espinho passou por ali pouco tempo antes. Os porcos-espinhos vivem sozinhos. Costumam cavar tocas com 5 a 8 metros de profundidade e normalmente só saem para procurar alimento durante a noite. Por isso, encontrá-los durante o dia exige muita experiência e um olhar extremamente atento. O caçador que lidera o grupo se ajoelha e toca delicadamente a terra ao redor da entrada da toca. Quase uma hora se passa. De repente, a terra na entrada começa a tremer. Num instante, o porco-espinho explode para fora da toca, com todos os espinhos eriçados, tentando desesperadamente encontrar uma rota de fuga. O caçador mais próximo ergue o arco imediatamente. A flecha envenenada voa com precisão e atinge o animal no ombro. O porco-espinho ainda luta por alguns instantes, mas aos poucos perde as forças. Ninguém comemora em voz alta. O caçador apenas abaixa a cabeça diante do animal, em um gesto de respeito pela natureza. Depois disso, o grupo retira cuidadosamente o porco-espinho da toca, limpa a terra presa ao corpo e o amarra com cipós para levá-lo de volta ao acampamento. Sorrisos discretos aparecem em seus rostos. A recompensa de toda uma manhã de esforço agora se transformará em alimento para toda a comunidade. Enquanto o sol desce lentamente em direção ao horizonte, os caçadores retornam ao acampamento carregando o porco-espinho sobre os ombros, um presente precioso oferecido pela natureza após horas de perseverança. Ao chegar, eles não começam a cozinhar imediatamente. Primeiro, limpam uma área do chão para preparar a fogueira comunitária. O homem mais velho se senta, pega 2 pedaços de madeira seca e começa a esfregá-los pacientemente. Poucos minutos depois, surge a primeira faísca. Logo, uma pequena chama ganha vida, arrancando sorrisos de todos ao redor. O porco-espinho é colocado próximo ao fogo. Os espinhos externos queimam lentamente, enquanto uma fumaça espessa sobe pelo ar.
Depois que todos os espinhos desaparecem, o caçador raspa os restos com uma faca simples, abre o animal e o limpa usando água e folhas da floresta. Não há temperos nem utensílios modernos. Os pedaços de carne são espetados em galhos e assados diretamente sobre as brasas. Enquanto isso, as crianças correm pelo acampamento dando risadas. E as mulheres retornam trazendo raízes silvestres e frutas recém-colhidas, tornando a refeição ainda mais farta. Quando a carne fica pronta, o caçador corta o primeiro pedaço, considerado o melhor. Ele o ergue em direção ao céu como um gesto de gratidão à terra e à natureza, antes de passá-lo de pessoa para pessoa. A noite cai lentamente sobre a savana da Tanzânia. Acima deles, milhares de estrelas iluminam o céu. Abaixo, o fogo continua queimando tranquilamente, como um símbolo do espírito resistente que sustenta o povo Hadzabe há milhares de anos. Ao observar a vida dos Hadzabe em um ambiente tão severo, percebemos algo realmente extraordinário. É possível viver de forma simples e, ao mesmo tempo, ser incrivelmente forte. Mesmo diante das dificuldades e da escassez, eles continuam preservando a harmonia com a natureza, os laços profundos com sua comunidade e a gratidão sincera por tudo o que a terra lhes oferece. Os Hadzabe conseguiram preservar exatamente isso. Sem riquezas nem conforto moderno, continuam protegendo sua identidade cultural e um modo de vida ancestral que existe desde os primeiros capítulos da história da humanidade. Se você deseja continuar descobrindo histórias fascinantes sobre o povo Hadzabe, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhá-lo e se inscrever no canal para acompanhar nossa jornada por uma das mais antigas culturas caçadoras-coletoras ainda existentes no mundo.